Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Meus caríssimos irmãos e nosso Senhor Jesus Cristo, nós começamos hoje o mês da Bíblia. Evidentemente, isso não significa que a Bíblia só tenha um mês do ano. Ela deve ter todos os dias do nosso ano, todos os momentos da nossa vida. Porque afinal, a Bíblia é a palavra de Deus. E essa palavra de Deus nos é dada para que nós saibamos viver e não nos percamos em tantos caminhos de perdição, de cobiça, de maldade, e que o mundo é farto. A palavra de Deus existe para ter a luz do nosso caminho, mas ao mesmo tempo para ser nosso alimento. Este alimento da palavra de Deus encontra sempre inspiração e força para viver com dignidade e com grandeza. O que realmente o pressiona, mesmo aquelas pessoas que não têm nenhuma fé, quando tem os livros sagrados nas mãos, é a sabedoria que aparece em cada palavra, eu diria quase em cada letra. Se nós lêssemos e meditássemos a palavra de Deus, nós, em pouco tempo, teríamos encontrado a solução e a resposta para tantos problemas da nossa vida. Há, de vez em quando, algum livrinho com pensamentos, com respostas às situações em que nós enfrentamos. Essas respostas estão ali, no Evangelho, nas cartas dos apóstolos, no Antigo Testamento. Porque é o repositório de toda a sabedoria humana e divina. É verdade que não basta nós termos a Bíblia em casa, que é colocarmos até no lugar mais digno, enfeitando o ambiente. A palavra de Deus não está ali para ser exposta, mas para ser lida, assimilada. Na verdade, em primeiro lugar, nós deveríamos ler a Sagrada Escritura, não com uma leitura qualquer, embora às vezes haja páginas fascinantes. Quando eu vejo, por exemplo, um Renan, que foi um dos maiores inimigos do cristianismo, dizer que a parábola do filho pródigo é a página mais extraordinária de toda a literatura mundial. Quando eu vejo um pagão como Mahatma Gandhi distribuir o sermão das bem-aventuranças na Índia aos milhões, nas festas nacionais, dizendo que se nós aprendêssemos as lições das bem-aventuranças, nós resolveríamos praticamente todos os problemas humanos. Eu fico perguntando, meu Deus, e os nossos cristãos que têm a Bíblia na mão e não a conhecem? Fica com um livro selado, fechado, misterioso, porque não leio. Mas não basta ler. É necessário fazer dessa leitura uma oração, onde é pela graça de Deus, é pela luz de Deus que nós entendemos o que a Bíblia quer nos dizer. Evidentemente, não vamos cair no protestantismo de Lutero, que achava que o Espírito Santo inspirava a cada um, quando ele lia a Bíblia, o que Deus queria dizer àquela pessoa. E desta maneira, em nome da mesma Bíblia e em nome do mesmo Espírito Santo, as seitas se multiplicaram espantosamente. Cada um entendia uma coisa e cada um fazia uma igreja segundo aquilo que entendeu. Hoje nós temos mais de 20.000 seitas protestantes, nascidas na mesma Bíblia e do mesmo, eu diria com todo respeito, falso Espírito Santo. Porque na verdade, o mesmo Jesus que nos deu através dos escritores sagrados a palavra de Deus, ele vai entregar à igreja a missão de ensinar. E ensinai.
Ele vai dizer mais ainda, que a própria igreja vai entender aos poucos, cada vez melhor, aquilo que ele quis dizer. E ela, portanto, poderá ensinar com tal autoridade que no Evangelho de São Mateus nós vemos o seguinte: quem, olha, veja os sinais, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. O ensino da igreja é tão autorizado e, na verdade, se eu aceito, eu estou salvo. Se eu não aceito, eu só estou condenado. Não é que Deus irá condenar todo mundo a qualquer momento, em qualquer pretexto. Lá tem sempre essa comparação. Quando o médico me dá uma receita e diz assim: olha, a sua atuação é muito má, mas em todo caso é só tomar esses remédios e, afinal, assumir com coragem essas precauções, o senhor tem condições de, claro, sobreviver, pelo menos por algum tempo. Porque, afinal, no fundo, a nossa vida é uma luta contra a morte. Não para derrotá-la, mas para empurrá-la o mais longe possível. E se eu pego aquela receita e simplesmente deixo de lado, não é o médico que me condena à morte. Ele me disse: se você não tomar isso, você morre. Não é o médico que me condena à morte. Sou eu que me condeno. Quem crer será salvo, quem não crer será condenado. Não porque Deus traça a sentença de morte, mas porque o sujeito realmente assumiu a morte porque não quis ouvir a sua palavra. Não quis tomar o remédio que ele propõe. Seja como for, eu preciso da oração. Sempre me lembro, ainda há poucos dias eu relembrava isto, de um colega meu no seminário, que era uma pessoa assim, uma porquinha da cabeça. Ou se estudava, coitadinho, mas ele passava tempo assim, na marca do punho, quer dizer assim, bem no 5, não tinha mais do que isto. Mas era um rapaz muito bom, tinha um espírito extraordinário, tinha um amor a Deus, e um amor aos irmãos, principalmente aos mais pobres, aqueles que não lhe podem dar nada. Esse rapaz, realmente piedoso, um dia nós entramos no quarto dele, e ele estava ajoelhado, com o livro aberto em cima da cama. Nós perguntamos: escuta, ele, o que você está fazendo, ajoelhado aí? Ele falou: olha, eu estou estudando a Eucaristia. Vocês acham que eu posso estudar a Eucaristia de outro jeito? Na verdade, se há um livro que nós só podemos ver joelhos, ou joelhos do corpo, ou joelhos da alma, é a Sagrada Escritura, porque é a palavra de Deus, que nos quer ensinar, que nos quer guiar, que nos quer mostrar o seu amor, que nos quer oferecer a sua misericórdia. Mas, do outro lado, não basta que eu leia, até leia com oração. É preciso que eu faça esta palavra de Deus não só a luz, mas a força e a direção da minha vida. E é por isso que quando eu leio a palavra de Deus, eu devo fazer imediatamente uma pergunta: como a minha vida é comparada com o que Deus me diz? São Tiago, na sua carta, vem lembrarmos que a palavra de Deus é como um espelho. Hoje de manhã eu me acordei, evidentemente, fui lavar o rosto e olhei no espelho, para ver se havia alguma coisa meio torta, bem tantas coisas tortas, tá? Mas algumas vezes, sabe, que a gente pudesse consertar na hora, limpar. É o espelho. E Tiago diz que a palavra de Deus é um espelho. Eu me olho ali e vejo imediatamente como eu sou, quais são os meus defeitos. O que há de errado na minha vida? O que há de certo também? Porque isso me estimula a procurar acertar cada vez mais. E eu olho linda, e São Tiago diz assim: mas se você depois que leu a palavra de Deus, esquecer do que ela disse, é como o sujeito que olhasse o espelho e acabasse já não se lembrando mais da sua cara. A palavra de Deus é exatamente para me mostrar onde eu estou, como uma carta de viagem. Eu quero saber, não, até onde eu cheguei.
se eu andei retamente no caminho ou me desviei dele. Ela é, de fato, essa carta de viagem que vai exigir de mim uma contínua correção, para que de repente eu não esteja tão longe que seja muito difícil e desanimador voltar. E ainda mais, esta palavra de Deus, ela não é só isto não, ela é também um programa. Há um movimento de pessoas conhecem, certamente, que são os focolarinos. Eles têm aí uma prática muito rica. Eles propõem, por exemplo, para toda semana uma leitura, uma reflexão sobre a palavra de Deus. E essa reflexão deve obrigar a pessoa a fazer alguma coisa para corresponder àquilo que Deus disse. Porque não basta saber a palavra de Deus, é preciso praticá-la. Quem é que entra no reino dos céus? E o Senhor é aquele que faz a vontade do Pai que está no céu. Então eu leio e depois dizer como é que eu estou andando, eu vou ter em conta ali sugestões para mudar. Parece uma coisa tão simples, mas não é tão simples. Vejam, por exemplo, na leitura de hoje. A primeira palavra é do profeta Jeremias. O que ele nos diz? Uma coisa extremamente séria. Que a palavra de Deus não é uma poesia para encantar, mas é uma verdade que cauteriza, que machuca, que abre uma porta, que é um tumor, e afinal, e que estimula do caminho. Mas a palavra de Deus não é uma coisa agradável sempre. Jesus, às vezes, é muito duro. Mas, meu Deus, às vezes é uma pesada dura que salva e não uma mentira doce. O mundo está cheio de mentira. Toda hora nós ouvimos mentiras e mais mentiras, uma corrigindo a outra, e piorando cada vez mais o problema. A palavra de Deus é única. E ele diz aquilo que deve ser dito. Muitas vezes, evidentemente, é tão tonificante ouvir de Jesus dizer, vinde bendito se meu Pai. Ou não esquecer que logo depois, ele mesmo lembra a outra parte. Essa realidade dura e de malditos para o povo eterno. O que ele diz Jeremias? Que a palavra de Deus às vezes é muito dura e desagrada e traz para nós inimizade ou incompreensão. Os profetas normalmente acabaram não só perseguidos, mas mortos. O próprio Jeremias foi tirado dentro de uma cisterna e foi apedrejado lá dentro. O profeta Isaías foi cerrado vivo com uma terra de madeira. Quantos profetas? João Batista, ainda agora há pouco nós comemoramos, simplesmente cortaram-lhe a cabeça. É assim que o profeta acaba depois assinando com o sangue aquilo que ele diz para mostrar que o que ele disse é muito sério. Se não fosse sério, ele saía correndo. E ele diz, olha, eu desanimo, eu quero ter mais coragem de falar da palavra de Deus. Porque eu falo e ninguém ouve. Ou eu falo e todos se irritam. Ou eu falo e daqui a pouco correm atrás do ir para matar-me. O que adianta eu falar? Não adiantou nada. Eles exploraram até. O mal que talvez nunca pensaram fazer, agora vão começar a fazer. E todos se lembram daquela resposta de Deus. Vai e prega. Tu não serás julgado porque ouvirem ou não que ouvirem, mas por falares ou não falar. O importante é que lá falemos. Porque é necessário que a gente arrebente os ouvidos duros das pessoas que afinal estão aí se deixando levar por um canto de sereia ou pela atmosfera envenenada do pecado, do vício, do ódio, do interesse mesquinho. É preciso acordá-los, como João Batista acordava Herodes. E depois que ele disse isso, que ele tinha vergonha da palavra de Deus, que ele não tinha coragem de continuar a pregar, ele para e diz, mas eu não consigo deixar de falar. É a mesma expressão que nós vamos ler depois de São Paulo. Ai de mim se eu não evangelizar. Ai de mim se eu não evangelizar. Se nós deixamos de anunciar a palavra salvadora de Deus,
todos aqueles que se perderem por falta da minha palavra, me haverão de apontar e acusar do tribunal de Deus no último dia, porque eu devia ter falado e podia ter salvo alguns, e não falei, todos se perderam. Essa é a grande responsabilidade que nós cristãos temos. Se nós temos a luz, o que fazemos com ela? Vou colocar debater no alqueire? Vou simplesmente jogá-la num campo, apagá-la, expô-la assim a todas as vendavais? E corrija que estes vão se perder, vão cair nos abismos exatamente porque a minha luz não está acesa, porque eu não tive coragem de levantá-la. Talvez para não ser agredido ou ferido. Agora São Paulo, na segunda leitura, vai lembrar-nos uma outra coisa. Que esse negócio da palavra de Deus não é só anunciar a palavra. Isso seria muito fácil. Eu anuncio a palavra pela minha própria vida. Eu anuncio a palavra a partir do momento em que aquilo que eu digo se pode ver naquilo que eu vivo. É inútil o pai dizer ao filho: meu filho, seja honesto, não engane ninguém, diga sempre a verdade. Toca a campainha. Olha, vai lá, se for o cobrador, diga que eu não estou em casa. Muito bem. Toda a sua eloquência acabou arrebentada num toque de campainha. Porque ele vai dizer: bem, o próprio Jesus diz, faça o que eles dizem, mas não faz o que eles fazem. Ora, se o meu testemunho desmente aquilo que eu falo, então, meu Deus, a minha situação é uma situação terrível, porque eu não só não deixei de falar, mas estou comprometendo a palavra de Deus. Aqueles que me veem e que em uma contradição com o Evangelho vão dizer: o Evangelho não deve ser uma coisa muito séria, não. Porque essa gente está tão ligada à igreja, afinal faz tudo ao contrário. Esse Cristo que está aí não deve ser uma pessoa muito importante. Deve ser um Zé Ninguém qualquer. Porque senão ele seria muito mais levado a sério por aqueles que se chamam cristãos. Acho que todos conhecem o exemplo de Alexandre Magno, da Grécia. Ele, afinal, um dia levaram a ele um soldado covarde. E devia ser morto por traição. Então, o imperador olhou aquele pobre rapaz, amedrontado, acovardado, e perguntou: qual é seu nome? E o rapaz respondeu: eu me chamo Alexandre. Muito bem. E o imperador diz: Alexandre? Então, por favor, ou mude de nome ou mude de vida. Ou você muda de vida ou muda de nome. Eu sou cristão. Eu comprometo Cristo, eu comprometo a igreja, eu comprometo o cristianismo, eu comprometo os meus irmãos. Se na verdade, como diz São Paulo, eu não ofereço a minha vida ao mesmo tempo que eu anuncio a palavra. E finalmente, você se encontra no Evangelho uma coisa muito séria. Porque esse não é um problema só de vocês cristãos. Eu sou cristão, mas onde é que eu sou? Quando alguém me diz assim: eu sou católico, apostólico romano, eu olho para ele e tenho a mesma impressão que tem diante de certas quadros da arte moderna. Está escrito lá, não sei, o tropel de cavalo. E eu não vejo cavalo nenhum. Só vejo uma amontoada de tinta. Mas onde é que dá o cavalo? Ele tem cavalo nenhum. E olha, eu sou cristão e eu não vejo cristianismo nenhum quantas vezes. Não sou eu, mas tantos. No Evangelho, a coisa não cai apenas em cima dos filhos, não, mas em cima dos padres, dos bispos, dos apóstolos. O que aconteceu? Jesus acabava de dizer a Pedro: sou Pedro, sobre esta pedra eu construí a minha igreja, formidável. E disse mais: os judeus disseram: não vão derrubar a minha igreja. Formidável, eu fizaria as chaves do reino do céu. Tudo que ligado na terra será ligado no céu, tudo que ligado na terra será ligado no céu. E daí continua o caminho. E Jesus disse: olha, eu vou agora para Jerusalém, mas os sacerdotes, os escribas, os fariseus vão me prender, tá, né? Eles vão me flagelar, eles vão me coroar de espinhos, eles vão me crucificar. E, Senhor, eu serei crucificado como um ladrão qualquer, um assassino, um bandido.
um escravo revoltoso, você chegou a acabar na cruz, mas eu vou ressuscitar. Ah, qual foi a reação daquele bêbado que acabaram de ouvir tantas coisas bonitas e ouvir tantas promessas de Cristo? Não, senhor, ninguém pode fazer uma coisa agora. Nós não vamos permitir de jeito nenhum. E Jesus lhe disse: olha cá, vai para longe de mim, Satanás, porque tu és para mim uma pedra de tropeço. Não penso nas coisas de Deus, mas as coisas dos homens. E era o Pedro, acabado de ser escolhido como o primeiro Papa, o chefe de da igreja. E a fraqueza humana se mostrou de uma forma assim tão cruel. De modo nenhum. E o que Jesus veio dizer àqueles apóstolos? Se alguém quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Se nós não carregarmos a cruz do Senhor, nós, na verdade, não testemunhamos o Senhor. Não testemunhamos o Senhor. E nós realmente quisermos salvar a nossa vida a todo custo, nós vamos perdê-la. Há muita gente que para dizer 10 dias mais, 10 meses mais, é capaz de jogar a sua consciência na primeira lata de bicho de qualquer esquina da vida. Não. E ao mesmo tempo Jesus vai dizer que quem quer ganhar a sua vida vai perdê-la. Ah, sim, porque afinal de contas, o nosso ganho, o nosso lucro, não é nessa terra, é na eternidade. Todo lucro dessa vida acaba quando menos espera, basta fechar os olhos. Basta fechar os olhos. Já são os outros como urubus disputando a nossa carniça. Na verdade, se nós não ganhamos para a vida eterna, nós perdemos tudo. E aqui há tanta gente que se ilude. Nós estamos concluindo. Eu queria contar uma coisa que aconteceu durante a guerra com a Revolução Comunista na Espanha. Chegou um grupo de guerrilheiros numa determinada cidade e então invadiram a casa e havia 2 jovens e perguntaram ao primeiro: você é comunista, você é católico? Sou. É católico? Sou. Então eles o arrastaram e o fuzilaram. E o segundo, então, também foi preso, foi trazido para fora. Você é católico? Não, eu sou comunista. Sabe o que ele ouviu? Covarde. Você vai morrer também. Quem quer agarrar com a sua vida vai ter dela. Às vezes, para eu prolongar um pouquinho mais a minha vida, eu jogo toda a minha fé, todos os meus princípios fora. E com isto eu acabo perdendo esta vida, porque um dia ela acaba, e a outra vida, e essa não acaba. Nosso Senhor é que vai retribuir a nós. Vocês já pensaram, e aqui meu sério, vocês já pensaram, esqueços assim, aparentemente assim, tão desconectos, quanta coisa nos pode fazer pensar? Se vocês apanharem esses textos, a palavra de Deus, e depois procurarem entender e transformar em vida. Meus irmãos, a Bíblia não é um livro qualquer. Ela é a Bíblia, ela é o livro por excelência. Porque ela não é qualquer coisa, não é a sabedoria dos homens. É a palavra de Deus. Uma palavra de Deus às vezes dura e chocante, porque é feita de toda a grandeza e fraqueza humana. Deus revelando-se na história da humanidade. Mas é a palavra de Deus. E por isso mesmo, ela falando dos pecados dos homens, e vai lembrar que eu devo evitá-las. E falando das virtudes dos homens, acima de tudo mostrando até que ponto chega a virtude de Cristo, de Maria, dos santos, ela vai dizer como é que eu devo viver para que a minha vida valha a pena e vivendo eu não a perca. Pelo contrário, eu realmente inaugure a vida eterna já neste mundo. Posso pedir ao Senhor, pela intercessão de Maria, que
refletindo nessa palavra, agora ao início do mês da Bíblia, nós possamos tirar muito fruto. O fruto para este mundo, é claro que paz, alegria, tranquilidade, mas acima de tudo um fruto de graça para a vida eterna. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.